O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém. Sem que seus pais o notassem, pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procurava? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A família é onde tudo começa. É a primeira comunidade que nos prepara para depois viver em sociedade. De tal maneira que quem tem dificuldades de viver como família, possivelmente encontra muitas dificuldades também ao conviver em outros ambientes com a sociedade. Outros vão reproduzir em outros locais aquilo que na verdade viveram ou estão vivendo na sua família. A família tem uma importância imensa e ela é insubstituível, porque ela nos forma, ela nos prepara para lidar com o diferente. Seu pai e sua mãe são iguais? Você que é casado, você é igual ao teu esposo? Você é igual à sua esposa? Quem tem irmãos, vocês são todos iguais? E os que têm filhos? É tudo a mesma coisa ou não? Não, nós somos diferentes, a começar dentro da nossa própria casa. Isso também nos exercita a nos colocarmos diante do diferente em outros locais para viver de uma forma melhor. Então a família, meus amados irmãos, não é apenas o local onde se tem muitas feridas, mas é o local onde a gente aprende também a amar de verdade. E lá é o amor na pura realidade, não é? Amor sem filtros, amor sem máscaras. É o amor mesmo concreto, aquele amor de cuidado, não é o amor do suspiro, né? É o amor às vezes da aspiração, de exercitar a paciência, de correr com o outro, de dar o apoio, de deixar-se ajudar, de procurar também refúgio. A família deve ser isso, estou falando da família cristã. E nós temos como exemplo a Sagrada Família de Nazaré, a família perfeita. Só que às vezes a gente pensa que família perfeita
é família sem problemas. Nós estamos diante da perfeição familiar, que é a Sagrada Família. Mas isso não quer dizer que Jesus, Maria e José não tiveram dificuldades e problemas. Muito pelo contrário. Basta a gente ver como foi o nascimento de Jesus. Não havia local para ele na hospedaria. Que apuro que a Sagrada Família passou. Lá na estrebaria que Jesus nasce. Depois Herodes quer matar o menino Jesus. E a família tem que fugir para o Egito para salvar a vida do menino Deus. Então, quantas realidades que se parecem com a nossa. Você pode dizer, nossa, mas na minha vida não aconteceu nada disso, né? Mas quantas pessoas ainda em família, né, estão lutando por tantas questões ainda, né? A sua casa própria, ou se não, enfim, tantas outras coisas que dizem respeito à providência. Outros ainda tiveram que mudar de cidade, procurando melhores condições, tiveram que se adaptar. Vamos pensar nos refugiados também, que tiveram que sair da sua própria pátria para uma terra desconhecida. Ou basta nós olharmos para outras coisas mais simples. Quantas vezes em família nós vivemos etapas diferentes da vida e a gente precisa se ajustar novamente. A gente precisa ser flexível, a gente precisa aprender. Quando vem os filhos, a rotina é diferente, não é? Quando se casa, né, quando se vai dividir o mesmo espaço, é completamente diferente de uma relação de namoro, né? Quando os pais envelhecem, é uma outra experiência também que a gente tem que aprender a lidar. Quando alguém adoece, ou quando alguém conquista alguma coisa, são várias experiências que nós fazemos dentro da nossa própria família. Outras pessoas que adentram também a nossa família, cunhados, cunhadas, o genro, a nora, o sogro, a sogra, pessoas que passam a compor também aquele convívio. Pois bem, a Sagrada Família nos mostra que a perfeição está no vínculo do amor. Aí que está a verdadeira perfeição. Não é em não ter momentos difíceis, mas sim em superar tudo pela graça que o amor nos dá. Porque o amor, como diz a segunda leitura, nos concede um olhar de misericórdia. O amor que dá a paciência. Por isso que Paulo diz, revesti-vos de bondade, de humildade, de mansidão. E tudo isso só pode ser exercitado verdadeiramente se a gente colocar em prática primeiro com as pessoas que são os próximos, mais próximos de nós, que é a nossa família. Algumas pessoas dizem assim, nossa, mas parece que em outros lugares é muito mais fácil, às vezes, eu ser cristão, eu ser ouvido, ou resolver os problemas, né? Parece que na família é mais difícil. Mas será que a gente é mais fácil também, dentro da nossa própria família? Ali na família, a gente é quem a gente é. Tanto é que se você quer conhecer alguém verdadeiramente, também veja como ele, como ela se relaciona com os seus parentes mais próximos, não é? Pois bem, nós vemos que a Sagrada Família acolhe o menino Jesus que nasce, mas esse menino cresce. E hoje nós estamos diante de um episódio da vida de Jesus em que ele já está na pré-adolescência, ou adolescência, 12 anos de idade. A família de Nazaré vai para Jerusalém, numa peregrinação para celebrar a Páscoa. E a idade de 12 anos era muito significativa para o povo judeu. Porque o garoto, quando alcançava 12 anos, ele já era visto como um homenzinho dentro da cultura judaica. E eles iam de caravanas para Jerusalém. Quem que você acha que acompanhava as crianças? Eram os homens ou as mulheres? O que vocês acham? Vocês acham que as mulheres deixavam as crianças com os homens? O que vocês acham?
Tem gente que acha até perigoso, né? Deixar a criançada na companhia dos pais, dos homens. Normalmente as mães levavam as crianças, mas agora ele tem 12 anos. E Nossa Senhora pensa, bom, certamente na caravana de volta de Jerusalém para casa, ele deve estar com José, porque era caravana de homens e também de mulheres, né, separadamente. José, por sua vez, pode ter pensado, né, ele deve estar pela última vez com a mãe dele. Afinal de contas, né, as coisas mudaram agora, de repente, ele fez 12 anos e Jesus tinha ficado em Jerusalém. Então não foi descuido, não foi negligência da Sagrada Família, foi algo novo que aconteceu. Assim como também a adolescência traz muitas coisas novas. Todo mundo já passou aqui pela adolescência, a menos quem esteja nela ou quem seja criança, não é verdade? E na adolescência nós vemos várias transformações que acontecem no corpo, na mentalidade, coisas que talvez nem quem está passando entende que está ali borbulhando dentro de si, e aqueles que estão à volta talvez compreendam menos ainda, mas é algo novo, não é? A Sagrada Família se depara agora com uma realidade nova. Jesus agora está numa nova etapa da sua vida. E quando a Sagrada Família, José e Maria, percebem, o menino Jesus não está ali. Eles então começam a procurá-lo. 3 dias depois, eles encontram Jesus lá no templo em Jerusalém, com sabedoria. Eles ficam admirados com a forma como ele falava. 3 dias. Jesus ressuscita depois de 3 dias, não é mesmo? Então, esta passagem que fala da perda de Jesus no templo e que ele é encontrado 3 dias depois, simbolicamente nos mostra que Jesus, depois que morrer, após 3 dias ele vai ressurgir. E é o que acontece lá em Jerusalém, nesse episódio do templo. Jesus é encontrado. E é interessante como Nossa Senhora aborda o menino Jesus. Ela fala assim: filho, nós estávamos angustiados, por que fizeste isso conosco? Nós estávamos à tua procura. Então Nossa Senhora pergunta para ele. Às vezes, quem sabe ao abordar os filhos, muitos já começam a dar um sermão e dar peso para aquilo que aconteceu de errado. Alguns vão descrever até mesmo na bronca tudo que aconteceu de errado, que fez de errado, ou seja, reafirmando o erro, né? Nossa Senhora, ela pergunta por que ele fez isso. Vamos imaginar que um filho mentiu. Uma coisa é você dizer assim: você é um mentiroso, porque você não tem caráter, porque você... né? Outra coisa é você perguntar: por que você mentiu? O que aconteceu? Por que você não disse a verdade? Vocês percebem? A pergunta pode levar à reflexão e pode talvez até trazer alguma resposta que a gente não imaginava, que faz com que a gente compreenda melhor a situação. Isso se chama diálogo. Diálogo. E a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele disse assim: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu Pai? Então Jesus, naquele momento, ele está falando da sua identidade de filho de Deus, que ele realmente tem uma missão. E o adolescente, normalmente, para reafirmar a sua identidade, agora eu não estou falando de Jesus, estou falando dos nossos adolescentes, para reafirmar a sua identidade, talvez eles se afastem dos pais e eles vão procurar os iguais, né? Porque o que eles estão vivendo é tão, permitam-me dizer, é assim que eles falam, tão louco, né? Que é uma montanha russa de emoções e de hormônios, né? Então eles vão com os iguais na busca de se entender. E é nessa hora que a família também precisa buscar compreender o que está se passando. E a questão não está somente no adolescente, mas também
por parte de toda a família que agora está vivendo algo novo com o qual precisa lidar. No caso de Jesus, nós vemos que a resposta dele não é um desafio. Ele não está desafiando a José e a Maria. Ele está dizendo que ele sabe quem ele é filho de Deus Pai. Mas Jesus não descarta os seus pais. Tanto é que, depois dele assumir que ele é filho de Deus, ele também mostra que ele é filho de Maria e ele é filho adotivo de José. E de forma obediente ele volta com os seus pais. Vocês percebem o equilíbrio nessa família, meus irmãos? Nossa Senhora, sendo santíssima, se sentiu angustiada. E nesta aflição, ela procura compreender as coisas no diálogo. Quando ela não compreende a resposta de Jesus, porque foi enigmático para ela, ela guarda no seu coração para meditar, porque depois, numa outra etapa da vida, tudo vai ficando mais claro, assim como também para nós. Jesus sabe da sua identidade, mas ele também sabe que além da sua origem divina, ele tem a sua origem nesta terra com a participação de Nossa Senhora que o concebeu e de São José que o acolheu através da adoção. Então nós agora entramos no valor que o pai e a mãe têm, como nos diz a primeira leitura. Honrar pai e mãe é reconhecer a importância deles na nossa vida. E pouco interessa se eles sabem de tecnologia, se você sabe mais de alguns assuntos do que eles ou não, eles são pais e sempre serão insubstituíveis. E ainda que haja algum pai, uma mãe, que na velhice não consiga aconselhar mais os filhos, por causa dos seus limites, não é? Na debilidade, ele continua sendo pai e mãe. Eu até mesmo dizia hoje para alguém que comentava sobre o Alzheimer de seu pai, não é? Padre, ele não me conhece mais. E eu dizia para a pessoa que é filha, mas você sabe quem ele é. Então aí que está o amor, é sobre isso que a palavra de Deus nos fala, não é? Então reconhecer e amar aquele que nos amou. E se a gente disser que os pais e a mãe, o pai, não amaram o suficiente, não deram aquilo que você precisava, saiba, eles deram aquilo que eles tinham de melhor. Quem se torna depois pai e mãe vai se deparar com vários dilemas, dramas, mas também aprendizados imensos e amadurecimento sem igual. E alguns pais novos vão perceber que também erram, quem sabe, na educação dos filhos, começam a perceber, puxa, eu poderia ter sido diferente. E quando vai se perceber mais ainda, muitas pessoas que às vezes julgavam o pai e a mãe, agora passam a compreender o seu pai e a sua mãe quando se tornam pai e mãe. É a dinâmica da vida, é o ciclo desta vida que vai trazendo amadurecimento e pode trazer também santificação. E aí que está a verdadeira cura em família, ser um apoio um para o outro, nesse sentido que a palavra fala, suportai-vos uns aos outros. Não quer dizer aturar o outro, mas ser suporte, ser apoio para aquele que mais precisa na família. E não adianta a gente dizer que a gente nunca teve, o apoio familiar. Em algum momento da sua vida teve alguém na sua família, embora não seja da forma como você quisesse, que foi para você um apoio. Não espere perder essa pessoa para reconhecer. É muito triste que depois que alguém querido da família parte, que a gente vai falar, nossa, tinha gesto de amor, eu não percebia. Nossa, ele amava desse jeito, eu não notava. Então vamos valorizar aqueles que estão conosco. Vamos nos exercitar no amor. Talvez seja mais fácil conviver fora de casa, porque lá a gente nem sempre é totalmente espontâneo em alguns instantes, né? Então, quando nós estamos em casa, nós somos quem nós somos e nós devemos nos tornar cada vez melhores, para que a gente também se torne melhor em outros ambientes. Que a Sagrada Família nos ajude a ter o equilíbrio, o amor, a compaixão que nós precisamos, mas que também os nossos familiares necessitam de nós. Que Maria, José e Jesus
sempre estejam presentes como exemplo, como inspiração nas nossas vidas, e que nós ajudemos a nossa família a ser mais sagrada. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,